Vamos neste vídeo dar continuidade ao desenvolvimento do nosso primeiro projeto, designado Calculadora, onde estamos a aplicar os conhecimentos adquiridos durante esta série de vídeos e a introduzir pequenos detalhes na criação de uma aplicação. No vídeo anterior desta série ficámos então aqui neste espaço que foi a determinação dos 3 elementos que constituem a nossa operação. Eu não vou voltar a repetir as operações que foram feitas no vídeo anterior, até porque poderão sempre visualizar novamente o vídeo anterior. Vamos avançar então do ponto onde ficámos, que foi o seguinte. Temos então já definidos neste momento a parcela 1, o tipo de operação, que é uma string, e temos aqui a parcela 2. Ora, o problema que nós agora vamos ter aqui é o seguinte. Nós já temos as duas parcelas, os dois valores inteiros, mas queremos saber que tipo de operação é que vamos pretender fazer. Sabemos o tipo de operação pelo tipo de sinal que foi identificado aqui em tipo de operação. Ora, então aqui neste caso eu posso simplesmente fazer o seguinte. Analisa a operação que vai ser realizada. E neste caso concreto o que eu vou ter que analisar é então qual é o tipo de sinal que foi passado para tipo de operação. Então neste caso eu vou fazer o seguinte. Posso fazer aqui com um switch. Switch significa genericamente o quê? Vou analisar tipo operação. E nesta análise que eu aqui tenho, eu vou criar aqui este bloco e vou então colocar os diferentes casos. E para quem não está familiarizado com a utilização deste mecanismo de controle de fluxo de código chamado o switch, deverá obviamente ver o vídeo que fala especificamente sobre essa circunstância. Então vamos colocar aqui case, isto é, no caso do nosso tipo de operação ser o caractere mais, então o que vai acontecer? Vai realizar aqui a adição. Ok? Ora, mas para que eu defina aqui, ou realize aqui a adição, eu vou ter que definir aqui uma variável inteira que vai ser o resultado da minha adição. Então, para isto, eu vou definir o quê? Vou definir aqui, em calcular clique, aqui no início, vou definir aqui int resultado. O resultado será, então, o quê? O resultado final da operação. Okay? Resultado aqui não tem valor atribuído, vai ser atribuído aqui da seguinte forma. No caso da adição, o que ele vai fazer então é parcela, isto é, ou melhor, resultado é igual a parcela 1 mais parcela 2. Okay? E agora vamos ter que colocar aqui um break. Okay? Para deixarmos de ter aqui qualquer erro. Neste caso temos ali um erro porque pus ponto e vírgula, está reparado. Vamos colocar aqui o segundo caso. Case, sinal menos, o que vai acontecer é a subtração. Okay? Então neste caso temos resultado, vai ser igual a parcela 1 menos parcela 2. Okay? E agora, break aqui. Vamos agora fazer o restante código. Case, o asterisco, estamos a falar genericamente da multiplicação. Vamos colocar resultado é igual a parcela 1 vezes parcela 2. Okay? Aqui não podemos separar, certo? E agora finalmente, case, a divisão. Vamos fazer o quê? Resultado é igual a parcela 1 a dividir por parcela 2. E falta-nos apenas o quê? Falta-nos colocar aqui um break, por isso temos ali aqueles erros. Vou fazer aqui uma cópia, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. E temos o resultado definido. A partir do momento em que nós temos o resultado definido, nós podemos apresentá-lo. Okay? Mas há aqui um pormenor que é o seguinte. Nós estamos dentro de um ciclo e de um conjunto de ciclos. Se eu agora for apresentar o meu resultado aqui, o que vai acontecer é genericamente o quê? O resultado vai ser apresentado, mas o ciclo vai continuar a ser analisado sem qualquer razão de ser. Ora, neste caso concreto, então, eu vou querer o quê? Assim que o switch for analisado e, portanto, o resultado já tiver um resultado, eu vou de imediato aqui fazer uma saída de todos os ciclos. E para isso eu vou fazer aqui um break. Ok? E ao fazer um break, vamos verificar o que é que vai acontecer
neste break, eu vou agora fazer o seguinte. Reparem como já é complexo estar a analisar este ciclo. O ciclo começa aqui e termina aqui em baixo. Ora, a seguir aqui, então é o fim do ciclo. Messagebox.show, fim de ciclo. Okay? Ora, eu vou querer saber se o meu código vai terminar aqui ou não. Isto é, se ele vai saltar daqui, do break, aqui para baixo. Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte. Aqui no switch eu vou selecionar aquela linha e vou pressionar F9 para colocar um interruptor. Agora vamos executar a nossa aplicação. Vamos colocar aqui então o mesmo tipo de algoritmo. 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Vamos clicar em calcular e o código vai parar aqui. Vamos clicar aqui, calcular, cá está. Ele parou. O tipo de operação já que está definido é o sinal mais. A parcela 1 é o 123, a parcela 2 é o 456. O que nós vamos agora fazer é pressionar F11. Se nós pressionarmos F5 para executar, é a mesma coisa que estarmos a fazer aqui o continuar. E o continuar significa que o código vai arrancar por aqui fora novamente, sem parar, a menos que apareça mais um break. Se nós clicarmos ou formos teclando no F11, nós vamos fazer aquilo que se chama um step forward, isto é, vamos avançar na execução do nosso código. E para isso, então, nós temos aqui também outras teclas, reparem, está aqui o step into, ok? Que é o F11. Se eu clicar aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos avançar para a próxima linha. Ele vai começar a analisar e ele, ok, o case, ele analisou case aqui for o mais, portanto, o que é que ele fez? Vai fazer aqui já o resultado. Vou pressionar F11, fez o resultado já tem o valor, cá está, que ainda nós não apresentámos ao utilizador, apenas o sabemos porque estamos a fazer um debugging. Break, o break vai sair para fora do switch, reparem, vai saltar aqui para o fundo, F11, e vai encontrar, depois desta saída, vai encontrar um break, e este break vai sair para onde? F11, e reparem, ele vai sair para o index, o que quer dizer que quando ele chegar aqui, ele vai voltar aqui àquele espaço e vai regressar ao início do nosso for. E portanto o que é que nós fizemos aqui? Anulamos aqui um for, mas não anulamos aqui a execução do restante ciclo. Ora, como é que nós podemos resolver isto de uma forma bastante rápida? É muito simples. Eu vou verificar se o resultado já tem um valor. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou aqui definir resultado, vai ser igual a nulo. Isto é, a um valor nulo. Okay? Resultado é igual a um valor nulo. E reparem o que é que ele me diz. Não pode ser. Não há hipótese. O resultado não pode ser definido desta forma. Então, vamos deixá-lo definido desta forma. E vamos verificar o que é que acontece se eu colocar aqui um F9 para eu perceber a determinada altura, quando chegar aqui o código, o que é o valor do resultado. Ok? Vamos então executar. Vamos aqui colocar os nossos habituais valores de teste. 1, 2, 3, mais 4, 5, 6. Calcular. E agora reparem o que é que acontece. O resultado é igual a quanto? É igual a 0. Ora, então temos aqui um problema. Porque a nossa operação matemática pode, de facto, ser um resultado igual a 0. Ora, eu quero é saber se resultado vai ter ou não ter o valor que nós desejamos. Isto é, se resultado, quando chegarmos aqui ao fundo de todos estes breaks, se ele aqui já está atribuído, se ele já está definido. Ora, então vamos ter que encontrar aqui uma forma de definir este resultado com um valor que não é, de forma alguma, o valor expectável neste caso. O que nós vamos fazer aqui é basicamente o seguinte. Reparem, eu tentei colocar aqui nulo, mas o erro que aparece é este. Ele diz-me genericamente que o resultado, ou o nulo, não pode ser atribuído ao valor inteiro porque os tipos inteiros são non-nullables, isto é, não podem ser nulos. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, menos 1, ok? E se eu agora executar aqui a minha operação, significa isto que o resultado neste momento vai ter ali 1. Ora, muito bem. Vamos aqui resolver isto da seguinte forma. Vamos copiar desta maneira e vamos colocar aqui em baixo o seguinte. Analisa
analisa resultado. If resultado for igual àquele valor, então significa isto, ou neste caso, se ele for diferente daquele valor, significa isto que nós vamos fazer aqui um break. Okay? Isto é, vamos saltar fora do nosso ciclo porque já temos o resultado calculado. Obviamente que eu estou a utilizar aqui uma técnica macaca. Porquê? Porque eu posso, evidentemente, introduzir uma operação cujo resultado iria ser este. Mas neste caso concreto, nesta nossa calculadora, ela nem sequer vai aceitar valores negativos, porque aí nós iríamos ter um projeto ligeiramente mais complexo. Eu quero apenas fazer aqui um projeto extremamente simples e, consequentemente, também bastante mais limitado. Poderia até colocar aqui apenas um -1, se fosse o caso, mas vamos deixar ficar assim. E por conseguinte, o que vai acontecer então neste caso é que se eu colocar aqui o break no switch, pressionei a tecla F9, vamos fazer aqui um start, vamos introduzir então os nossos valores, 1, 2, 3, mais 4, 5, 6, vamos clicar em calcular, vai parar no switch, vamos pressionar F11, ele vai detectar que o sinal é de facto um sinal mais, vai executar a operação, reparem que aqui a operação já está executada, vou pressionar novamente F11, ele salta para fora do switch e vai fazer um break para saltar para fora deste ciclo for each char S in sinais. Okay? Vai saltar fora deste. E depois vai chegar aqui. E quando ele chegar aqui, o que é que ele vai detectar? Que resultado, de facto, é diferente daquele valor. Então vai fazer um break. Reparem que aquilo vai acontecer, ele faz o break e salta para a mensagem fim de ciclo. E se eu agora clicar em F9, vai aparecer a caixa de mensagem a dizer fim de ciclo. Ora, este é o local onde eu vou então apresentar o resultado da minha operação ao utilizador. E posso utilizar para isso uma message box. Neste caso, vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui uma concatenação de strings. Eu tenho o algoritmo, que é, então, esta string, eu vou retirar daqui já o break, é esta string que está aqui, é o texto que eu coloco na caixa de texto, vou também limpar já daqui o código, e o que é que me falta colocar à frente do algoritmo? Vou colocar aqui um sinal de igual, e a seguir, o quê? O resultado. Okay? E neste caso, o resultado eu não necessito de colocá-lo para string, porque já existe aqui uma cadeia de valores alfanuméricos anteriormente. Mas se eu quiser, posso colocar aqui toString, não há qualquer problema, embora seja relativamente redundante fazer isto. Okay? Ter toString ou não ter, neste caso concreto, o resultado é o mesmo. E vamos então testar a nossa calculadora, introduzindo valores. Okay? E reparem então o que é que vai acontecer. Vamos aqui aguardar um instante para que a nossa aplicação inicie e cá está. Escreva o algoritmo, ora 1, 2, 3 mais 4, 5, 6 e agora calcular e cá está. O nosso resultado, 5, 7, 9. Vamos clicar no OK, vamos limpar daqui o código, vamos colocar aqui, por exemplo, valores à sorte. Ok? Calcular, cá está. 23.765 menos 45.76 é igual a 19. Vamos fazer aqui uma conta mais básica para percebermos se a nossa calculadora está a fazer os cálculos corretos. Por exemplo, 50 menos 20. Calcular 30. Vamos colocar aqui, por exemplo, 10 a multiplicar por 2. Vai ser igual a 20. Vamos dividir, por exemplo, 80 a dividir por 4. Calcular, cá está. 20. E por conseguinte a nossa aplicação está aparentemente a funcionar de forma correta. Será que é possível nós melhorarmos a nossa aplicação? É evidente que é. É mesmo possível fazermos isso. E vamos ver como é que nós podemos acrescentar funcionalidades extra para melhorar a nossa aplicação. Por exemplo, vamos introduzir uma ainda aqui durante este vídeo. Imaginem que nós introduzimos aqui os valores e em vez de termos que vir aqui com o mouse pressionar no botão calcular, nós ao pressionarmos a tecla return ou o enter, ele vai executar automaticamente a operação. Bom, vamos ver então como é que isso se processa. Vamos aqui parar o nosso código. Aqui, obviamente, que estamos a ter a apresentação do resultado final. Ok? Mas agora vamos voltar ao nosso formulário. E o que eu quero é selecionar aqui o controle da text box e vou
acionar um evento, que é um evento que aqui está, que se chama keydown. E o keydown basicamente é o seguinte: ocorre sempre que uma tecla é pressionada em primeiro lugar. Em primeiro lugar significa isto quando eu estou a pressionar uma tecla de uma forma genérica. Ora, o que é que eu pretendo aqui executar quando este evento for despoletado? Bom, ele é sempre despoletado. Neste caso não existe, porque tecnicamente não tem qualquer código associado, mas sempre que eu estou a introduzir caracteres na minha caixa de texto, há este evento que está a ser permanentemente a ser utilizado ou verificado. Neste caso não é verificado porque ele não está criado. Mas se eu fizer aqui um duplo clique, ele vai criar este keydown. E este keydown vai ser acionado sempre que eu pressiono uma tecla. Ora, o que eu quero verificar é se quando o utilizador pressionar a tecla Return ou Enter, o que é que irá acontecer? Bom, eu quero que seja executada a operação matemática. Então, neste caso concreto, eu sei que a operação matemática é executada no evento clique do comando calcular. Não é? Quando fazemos aqui um duplo clique, temos aqui o evento clique no comando cmd calcular. Então, neste caso concreto, se eu vier aqui ao keydown da minha text box, eu vou aqui dizer o seguinte: ao clicar return, executa a operação, exceto no caso de não existir texto. Então, neste caso, vamos fazer o seguinte: primeiro vamos verifica se existe texto. E então, neste caso, é if text operação.text for igual a nada, então o que é que ele faz? Return. Isto é, não avança mais na análise deste caso. No entanto, se o texto for diferente de vazio, então ele avança para a linha seguinte, já não salta fora deste método. Então, neste caso, nós vamos ter que analisar se foi pressionada a tecla Return. Analisa se foi pressionada a tecla Return. E como é que nós vamos fazer isto? Bom, neste evento que aqui está, keydown, existe aqui aquilo que se chama um Key Event Args, um argumento relacionado com os eventos de pressão das teclas, e que se chama o evento E. Então, este E vai guardar a tecla que eu estou a pressionar, seja ela uma letra, um algarismo, o espaço, o shift ou a tecla return. Então, neste caso, eu vou verificar se foi pressionada a tecla return e faço da seguinte forma: if se keycode, isto é, se o código da tecla que foi pressionada for igual a, reparem, keys.return, não há nada mais direto do que isto, dizer se a tecla ou o código da tecla pressionada é igual a teclas.return, então o que é que ele vai fazer aqui? Bom, vai executar o comando da operação, cmd calcular clique. cmd calcular clique tem dois parâmetros, o sender, que é do tipo objeto, e o event args, que é do tipo event args, ok? Então, neste caso concreto, o que nós fazemos é uma coisa muito simples. Vamos mandar executar aquele código, isto é, dizer, ok, daqui pressionei return, executa aqui o cálculo. Então, eu posso fazer simplesmente isto, cmd calcular clique, que é aquilo que é o método que eu pretendo que seja executado, que é este método que aqui está, e como parâmetros o que é que eu vou passar? O próprio objeto, cmd calcular, não o clique, mas sim o próprio objeto, que é a própria tecla, vírgula, event args.empty. Isto é, não quero passar nenhum argumento específico para isto. Eu quero é que seja, de facto, executado aquilo que está associado ao evento clique. Isto é, não tenho necessidade de lá ir clicar. Se eu lá for clicar, o cmd calcular clique é ativado. Se eu não for lá clicar e pressionar no return e tiver texto introduzido, ele também executa. Ok? Vamos então verificar se o nosso projeto está a funcionar corretamente até esta fase. Se eu agora pressionar return, reparem que nada acontece. Obviamente que se eu agora introduzir aqui texto,
vamos ter aqui um erro, porque se eu pressionar Return, ele vai acionar o calcular. E reparem o que é que acontece. Este valor é igual a menos aquele. Porquê que aparece este valor aqui? Porque a operação matemática não foi realizada e ele está a apresentar o valor original do resultado. Okay? Então vamos fazer o seguinte. 120 mais 120 dá 240, correto? Reparem que eu não vou fazer um clique no calcular. Vou apenas, enquanto está ali o focus naquele campo, vou pressionar a tecla Return. E cá está. 120 mais 120 é igual a 240. Eu agora até posso clicar ou teclar novamente Return, porque o focus, neste momento, está aqui no comando OK daquela caixa. Reparem, se eu pressionar a tecla Return, ela vai devolver-me ao formulário anterior. Só falta aqui um pequeno detalhe para concluirmos este vídeo e depois no próximo avançaremos com mais detalhes, que é limpar esta caixa de texto quando o resultado é apresentado, porque eu não preciso mais daquela caixa de texto daquela forma. Então o que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou regressar aqui ao evento do comando calcular. Após, no final, ser apresentada a caixa de texto, o que é que ele vai fazer? Limpa o algoritmo, para que possa escrever um novo algoritmo. E neste caso são duas instruções distintas. Em primeiro lugar, apagar o texto que lá está. Text, a operação .text é igual a nada, fica limpo. E agora vou passar o focus para aquele controle. E neste caso faço o seguinte, text operação .focus. Okay? E esta instrução vai fazer com que, mesmo que o meu foco esteja neste botão, ele vai saltar para aquele lado. Testando, vamos colocar então 100 menos 50, return, lá está o valor 50, e quando eu agora pressionar return, vai limpar aquele espaço e vai colocar o cursor lá para eu acrescentar uma nova operação. Return, e lá está. E cá está 30 mais 30, 60, 20 mais 80, 100 e assim sucessivamente. No próximo vídeo vamos continuar aqui de volta deste nosso projeto para o melhorar ligeiramente e fazer então a sua preparação final para o transformar definitivamente numa pequena aplicação.